Nesse vídeo você vai entender exatamente o que aconteceu na Venezuela e como que esse evento, essa fraude na Venezuela enfraquece, na verdade desmonta completamente o argumento usado aqui no Brasil pelo Alexandre de Moraes, pelo TSE, pela esquerda e pela imprensa. A Venezuela estava sofrendo sanções por não ter eleições transparentes, por ter claramente fraudado as eleições anteriores. Então, com a ameaça de mais sanções ainda, inclusive vindo dos Estados Unidos, o Maduro foi obrigado a criar um teatro. Um teatro onde supostamente as eleições dele seriam as mais transparentes da história. Lá, olha só, tem voto impresso. Inclusive ele zombou do TSE e das eleições brasileiras, falando que lá tem voto impresso e por isso é transparente. Mas qual era o plano do Maduro? Tudo bem, tem voto impresso, os votos impressos são contabilizados nas sessões de votações e depois os resultados finais são passados para o CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, que é a mesma coisa do TSE. A mesma coisa. O que ele planejou fazer? Bom, deixa o povo votar, o que importa é quem conta os votos, não é? Deixa as pessoas votarem, não tem problema, mas na hora que os números forem mandados para o Conselho Nacional Eleitoral, a gente altera lá e publica o que a gente quiser e finge para o mundo que foi uma eleição transparente, afinal de contas, foi auditada com o voto impresso. O que ele não contava é que a oposição ia se mobilizar para que pegassem os votos impressos, contabilizassem e publicassem eles nas redes sociais. A partir do momento que todo mundo começou a entrar nas zonas que eles conseguiram, porque muitas zonas o exército Maduro não deixou, nas zonas que eles conseguiram entrar e contabilizaram os votos e fizeram a contagem manual e percebeu uma diferença onde o González tinha 3 vezes, 4 vezes mais votos que o Maduro e começaram a publicar imagens desses boletins, dessas contagens nas redes sociais, foi ficando escancarado que realmente Maduro ia perder de lavada. Até o momento onde a oposição estava fazendo a contagem, o resultado era esse. Nesse momento, se eu não me engano, estava com 70% das urnas apuradas. Repare como a história é muito parecida com a do Brasil. É muito parecida. 80% para o González e 19% para o Maduro. Essa era a contagem que a oposição estava fazendo através do papel impresso, do voto impresso. Aquilo que o TSE e o Alexandre de Moraes fala que não pode ter no Brasil porque é um retrocesso. Mas Maduro usou o voto impresso lá para zombar da eleição brasileira. E a tabela deles era extremamente organizada. Você pode ver que tem, das regiões, das zonas, os votos de cada um, total de cada um, exatamente, perfeito, feito manualmente isso daí, em todas as áreas de votação. Beleza. Maduro entrou em desespero. Meu Deus, eles estão indo nas urnas e contando os votos lá e divulgando. Mobilizou o exército dele, o exército Maduro começou a entrar em todas as zonas eleitorais, em todas as áreas de votação e começou a sequestrar as urnas e os votos. Armados entraram lá e começaram a sequestrar as urnas e os votos para que a população parasse de fazer isso. De repente deu um apagão total no CNE deles, muito parecido com o Brasil. É impressionante, parece a reprise do que aconteceu no Brasil, só que em espanhol. De repente dá um apagão no meio da noite, quando claramente o González estava já tinha vencido, não tinha chance do Maduro vencer. E aí eles aparecem depois com esse resultado aqui, ó. Dá uma olhada nesse resultado. 51% Maduro, 44% González e os outros candidatos todos com 4,6%. Só que aí eu vou te explicar qual que é o problema. Somando isso daqui dá 130%. Isso é impossível. Sabe o que aconteceu? Eu vou te explicar. O Maduro deu a ordem de que era para ser feito assim o resultado. Olha, dá 51,2% para o Maduro, dá 44,2% para o González e 4,6% para os outros candidatos. Só que o que ele quis dizer? Divide o restante, porque faltariam 4,6 votos por cento. Dividir esse restante 4,6 entre os outros candidatos. Mas o funcionário público do TSE, tão burro que é, entendeu que era para pôr 4,6 para cada candidato. Sem perceber que estava colocando uma equação que somando daria mais de 130%. Isso aqui é uma prova, não tem várias provas, né? Mas essa daqui é uma prova assim, inquestionável de que foi fraudado, e foi fraudado assim, no customização mesmo. É para fazer isso, me dá tantos pontos para ele, tantos pontos para esse e tantos porcentagens para esse. Ao invés de dividir 4,6 no restante dos candidatos, ele deu 4,6 para cada. Olha o tanto que é burro, cidadão. Mas vamos lá. Para piorar, teve essa foto aqui, que um imbecil, que é de esquerda, então é imbecil, foi e publicou uma selfie dentro da sala de contabilidade, de contagem dos votos. Só que dá para ver as telas. E quando você vê as telas, olha, azul é González, vermelho é Maduro. Dá uma olhada, azul é González, vermelho é Maduro. E cada uma dessas telas é um estado. Então você consegue perceber aqui, olha aqui, vamos pegar aqui. Ô, desgrama. Você consegue perceber aqui claramente, olha isso aqui, olha esse estado aqui.
que González estava ganhando de forma esmagadora em todos os estados. Mas chega uma hora, eles declaram que venceram. Os principais países do mundo já não vão aceitar, já estão dizendo que não vão aceitar. Até o Gabriel Boric do Chile, que é um comunista, tipo um Guilherme Boulos, está envergonhado e disse que não vai poder aceitar essas eleições. Então o Maduro criou um teatro, mas ali ele cometeu uma falha, a oposição soube aproveitar dessa falha por causa do voto impresso, e que fique bem claro isso, gente. A fraude na Venezuela só está sendo escancarada para o mundo inteiro ver, porque lá o voto é impresso. E ele zombou do TSE por causa disso. Bom, Venezuela e o mundo inteiro sabe que Maduro perdeu de forma esmagadora. Mas, o que está acontecendo agora? Esse daqui é o procurador-geral da Venezuela. Acabou de soltar um comunicado dizendo que vai prender a Corina e o González e todo mundo da oposição porque eles atentaram contra a democracia, porque eles tentaram fraudar as eleições. Olha o absurdo. É exatamente o que o Moraes fez. O Moraes pegou e está tentando prender toda a oposição, toda a direita do Brasil, dizendo que são antidemocráticos. Cara, é impressionante. É idêntico a história da Venezuela com o que está acontecendo no Brasil. A única diferença é que lá eles estão podendo provar que houve fraude porque tem voto impresso. Então agora nós vamos ver toda a oposição da Venezuela sendo presa. Toda a oposição. E aí, olha que coincidência o resultado nos países, né, onde a esquerda ganha. Brasil, 50%. Bolsonaro 49, Peru 50-49, Colômbia 50-47, Venezuela 50-49 nas eleições passadas e agora 51-44 nessas eleições. É impressionante essa coincidência da esquerda, mesmo não conseguindo levar a gente para a rua, mesmo com a rejeição recorde, a direita levando milhões de pessoas para as ruas, todo mundo percebendo que a direita é a maioria, a esquerda vence e sempre vence com essa margem de erro, com essa margem de vitória. E aí, bom, o Lula soltou a nota dele já. Tá aqui, ó. O governo brasileiro saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral de ontem na Venezuela e acompanha com atenção o processo de apuração. Reafirma ainda o princípio fundamental da soberania popular a ser observado por meio da verificação imparcial dos resultados. Aguarda, nesse contexto, a publicação pelo Conselho Nacional Eleitoral de dados desagregados para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito. Diferença, lá tem voto impresso, aqui não tem. Aí, onde é que o que aconteceu na Venezuela desmonta completamente o argumento daqui, na esquerda. O argumento é que não se pode desconfiar das instituições. Desconfiar, descredibilizar ou questionar as instituições é um ato antidemocrático, é um crime. É isso que o Moraes fala. A fraude na Venezuela foi cometida por instituições. PGR, pelo Exército, pelas Forças Armadas e pelo Conselho Nacional Eleitoral, que é o TSE da Venezuela, que está sob o comando de Maduro. Assim como no Brasil, o TSE estava sob o comando do Lula, do sistema e do crime organizado. Bom, eu vou falar mais nada. É impressionante as coincidências entre os dois. E a única diferença é que na Venezuela tem voto impresso. E lá eles puderam provar, estão provando, de forma que nem mesmo países amigos estão conseguindo aceitar essa vitória do Maduro. Ajuda através do seu gostei e também compartilhando este vídeo. Sei que você é patriota, assim como eu. Então, nos ajude dessa forma.